Graça e paz, queridos. Boa noite. Estamos aqui para mais um culto para a glória do nosso Deus. Hoje uma noite mais friazinha. Ontem tivemos uma garoa. Aí nesse momento parece que não está chovendo, porque eu quase nem saí hoje fora aqui da porta. Mas o friozinho tá bem gostoso. É bênção também. Vamos estar iniciando em breve, mais um momento, nosso culto de estudo bíblico, estudo da palavra. Você é nosso convidado, você é bem-vindo aqui conosco. Você que está se chegando neste momento. Aleluia, Jesus. Bem-vindos cada um que está conosco. Deixa eu ver quem já está aqui conosco. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bem-vindos. Você que tem o seu pedido de oração, você que está chegando agora, entrando neste momento, se quiser pode ir postando aí o seu pedido. No final nós vamos estar orando por cada um deles. Aleluia, Jesus. Tá fechado o volume do celular? Aleluia. Bem-vindos cada um de vocês. Renata, que está aqui conosco. Dorivalda. Fernanda, Soraya. Elvira, Elisa Fagundes. Prazer ter vocês aqui conosco, queridos. Mais uns minutinhos já vamos estar iniciando nosso culto de estudo hoje da Escola Bíblica. Vamos falar hoje sobre libertação espiritual. Você ainda tem um tempo para mandar o link, para convidar outras pessoas. Graça e paz, amada. Deus ilumine sempre cada um de nós. Você também, viu? Aleluia. Ricardo Menon também conosco. Irmã Rita também conosco. Bem-vindos a cada um. Enquanto você está aí entrando para estar conosco, vamos aproveitar para lembrar que no sábado nós teremos mais um culto dirigido às famílias, né? Casais, mas às famílias também. O assunto é bem familiar, nós vamos falar sobre os filhos, sobre a formação dos filhos, né? E o tema até é um tema assim bem ligado, vamos dizer assim, né? Pais conectados e filhos informados. Então, quando os pais estão juntos, quando os pais estão perto, os filhos são orientados. Importante, então, né? Nós refletirmos sobre isso. E você que é pai, você que é mãe, você que é filho, pode entrar, participar conosco, expressar sua opinião sobre esse tema também bem ativo, um tema que tem um conteúdo bem complexo, que dá pra gente acrescentar muito, aprender muito um com o outro, e muito importante. Vamos então orar a Deus nesse instante e colocar diante do Senhor mais este culto. Quero convidar você que está aqui conosco, que já está aqui conosco, que baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor Deus. Senhor Deus e poderoso Pai, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por mais este culto.
Oh Deus poderoso, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de amor. Obrigada pela sua presença neste momento, Senhor. Entramos na sua presença neste momento, Senhor, colocando as nossas vidas no teu altar. Te pedimos, Espírito Santo, nos conduza nesse tempo. Sonda, Senhor, os nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Vê em nós, Senhor, aquilo que ainda é mal, que precisa ser removido das nossas vidas. Deus, que a tua mão de poder seja sobre nós. Que a sua mão de poder transformador seja sobre nós. Vem trazendo libertação, vem trazendo restauração sobre cada um daqueles que estão conosco esta noite, que o Senhor possa derramar uma unção especial. Abra, Senhor, o entendimento de cada um para a tua palavra. Revela-se, Senhor, a cada um de nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos então começar com o tema de hoje, que é libertação espiritual. Princípios bíblicos. Eu quero ler com vocês o texto de Lucas. Texto áureo, Lucas 4:18, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos, aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Amém? Eu sei que o Senhor tem algo a tratar conosco através dessa palavra. Quando Ele diz que o Espírito dele está sobre nós, Ele nos ungiu com um propósito. Ele nos levantou nesta terra com um propósito. E nós vamos ver o poder de Deus através das nossas vidas. Ele opera o querer dele através da nossa vida. Ele nos usa para o louvor e a glória dele. Que bênção, né? E vamos então para o texto bíblico hoje de Mateus 8, 28 a 34. Mateus 8, 28 a 34. Bem-vinda também a Deus aqui conosco, minha amada Nádia, Carlos Roberto Luneta, Paz, Nadjane, amém, Juarez aqui conosco, cada um de vocês que estão se chegando, muito bem-vindos. Vamos então para o texto de Mateus 8, 28 a 34, que diz: Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Versículo 29. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Versículo 30. A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se no precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram. Foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu no encontro de Jesus. E quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Amém. Nós vamos refletir em cada um desses textos no decorrer da lição, mas é importante nós falarmos um pouco aqui sobre o papel da igreja, sobre o papel de cada um de nós. Nós sabemos que a igreja somos nós, que a igreja não é um prédio onde nós vamos toda semana, tantos dias da semana, agora há 3 meses praticamente sem ir, mas a igreja somos nós. Jesus mora em nós. A diferença está nas nossas vidas.
Então, nós somos a igreja de Jesus. Aquele é um prédio onde nós nos reunimos para congregar, para receber a palavra de Deus, para nos alimentarmos da palavra de Deus, para estarmos em comunhão com os nossos irmãos e para sermos preparados, como diz a palavra de Deus, que o Senhor nos ungiu com um propósito. Então a igreja ela está sempre reforçando isso na nossa vida, reforçando essa palavra na nossa vida. Então ela é continuadora na obra de Cristo. Assim como Jesus foi ungido para libertar os cativos, que está lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, a igreja também recebe essa unção. Nós também, como igreja de Jesus, temos esse compromisso de lembrar sempre que nós estamos ali com um propósito, de receber e dar. A Bíblia diz que eu recebo de graça e eu dou de graça. Então nós estamos ali para libertar os cativos. Nós estamos ali para expulsar os demônios. Nós estamos ali para que as pessoas possam ser alcançadas de um modo pleno, onde ela esteja à vontade na presença do nosso Deus. Então, há um propósito para as nossas vidas, assim como Jesus. Porque Jesus disse que assim como o Pai o havia enviado, ele também enviaria os seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Onde estão os discípulos de Jesus hoje? Diga, sou eu também. Nós também somos discípulos de Jesus. E onde nós estivermos, essa missão precisa ser cumprida. E é algo que precisa incomodar os nossos corações, as nossas práticas hoje. Onde estivermos, e em especial dentro das igrejas. E só para esclarecermos aqui, no livro de Mateus, nós vemos que há uma diferenciação entre o livro de Mateus e no livro de Lucas e Marcos. Porque o livro de Mateus, ele fala de 2 endemoniados, gadarenos. E no livro de Marcos, nós vemos aqui ele relatar apenas um. Por quê? Porque na realidade, ele cita, o livro de Mateus, ele cita duas pessoas, mas Marcos e Lucas, ele cita uma que de fato estava se destacando mais pela atitude dela, pela situação onde ela estava vivendo naquele momento, possessa, muito mais possessa e com uma atitude de um gadareno que estava endemoniado, que se destacava do outro. Por isso que ele cita como apenas um ali no evangelho de Lucas e de Mateus. Perdão, de Lucas e de Marcos. Mas nós vamos vendo aqui que esses homens estavam possessos. Esses homens estavam ali atormentados. Eram homens que estavam endemoniados. E por isso Jesus os abandonou. Às vezes nós nos deparamos com pessoas atormentadas, endemoniadas. E nós não queremos nem chegar perto dessas pessoas. Nós não queremos nem nos preocupar com essa pessoa. Vamos deixar isso aí para outra pessoa, vamos deixar essa incumbência para o pastor, vamos deixar essa responsabilidade para aquele meu irmão ali que trabalha com libertação. E o chamado é para cada um de nós. O chamado para libertar os cativos, os prisioneiros, é de cada um de nós. Não é exclusivamente de pastor, mas é de cada um que faz parte do corpo de Cristo, daquele que já foi liberto para libertar. Importante, né? E eles estavam ali atormentados. E quando ele coloca que aqueles demônios estavam ali atormentados, no versículo 29, ele diz assim: então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Então aqueles homens gritando para Jesus. O que Jesus estava querendo com eles ali? Eles estavam agitados, né? E aí Jesus responde, e aí eles colocam ainda: vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Que tempo seria esse? A que tempo eles se referiam? Antes do devido tempo. Lá em Apocalipse 20:10, ele se refere aos demônios e ao diabo e seus demônios, que eles serão lançados no lago de enxofre, de fogo.
Então esses demônios, eles sabiam do destino deles. E por isso eles colocam ali. Mas espera aí, o que você está querendo comigo antes da hora? O que você está querendo aí, filho de Deus? Mexer com a gente, nos colocar num lugar antes da hora. Então, é importante isso. O demônio, ele sabe onde ele está, com que função e qual é o lugar onde ele deve estar. Por isso ele tenta de todas as formas entrar nas nossas vidas, se apoderar de nós, se apoderar da nossa mente e fazer aquilo que lhe convém. E se eles fizeram essa pergunta, certamente porque eles sabiam qual era o seu devido lugar, lá na frente para onde eles iriam. E no versículo 32, ainda ele cita assim: e eu lhes disse, vão, o Senhor disse. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo. Quando os demônios entraram naqueles porcos, eles dirigiram aqueles animais para o mar. E qual foi o destino daqueles porcos? A morte. Então não era diferente. Mas se você analisar aqui, eles fazendo escolhas e colocando para Deus, bom, já que vai nos tirar desses homens, então nos manda para lá, para aqueles porcos. E aqui nós vemos o seguinte, que quando eles foram lançados ao mar, eles morreram, aqueles porcos. O demônio imediatamente saiu dos gadarenos e entrou nos porcos, e eles foram destruídos. Mas os homens não foram destruídos, e sim os animais. E na realidade, nós vemos aqui a preocupação sempre do Senhor com os homens, com as pessoas, com o cuidado para que Ele vai dispensar a elas. E Jesus, sempre há nele essa preocupação e que às vezes nós não nos atentamos para isso, dentro das igrejas, quando nos deparamos com pessoas em situação de sofrimento. E aí ele cita mais ainda que a cidade, quando aqueles homens, 2 gadarenos saíram, na realidade, o que eles fizeram? Eles foram contar na cidade. E a cidade gostou da atitude? Não. Eles foram de encontro a Jesus. E quando o viram, suplicaram que ele saísse daquele território ali. Por quê? A preocupação daqueles homens não foi com o demônio que tinha sido expulso. Glória a Deus que o demônio foi embora, que pegou nos porcos e os porcos morreram. Mas foi pela perda dos porcos. E às vezes a gente se apega a isso. A gente se apega às coisas que são benéficas para nós no financeiro, que são posses que nós temos. E a preocupação daqueles homens não foi da libertação dos gadarenos, mas sim a tristeza, a decepção, a raiva, a derrota, o sentimento de perda pelos porcos que morreram. Por todos aqueles porcos que morreram. Por quê? Porque o demônio se apoderou deles, né? E os gadarenos ficaram impressionados com o poder de Jesus. Então, o que eles pensaram? Se esse homem ficar aqui, ele vai dar mais prejuízo para nós. Porque ele tem muito poder. Ele já acabou com uma manada de porcos. Ele vai dar mais prejuízo para nós. E por isso que eles pediram que Jesus se retirasse dali, né? Eles ficaram aborrecidos, porque eles valorizavam de fato os animais, o material. Existem pessoas, talvez você se lembre de algumas agora, que são muito apegadas a isso, a coisas materiais, a dinheiro, a bens, a posses. E a igreja continuadora de Cristo é a igreja que precisa se lembrar do papel dela, que ela foi ungida para libertar os cativos. Essa é a nossa função e é isso que Jesus espera de nós. Nós temos uma missão para isso. Libertar os cativos de mente e de coração. Porque em João 20, 21 diz isso. Jesus diz que enviou os seus discípulos, assim como o Pai lhe enviou, para libertar. E às vezes há pessoas que ficam possessas, que estão dominadas, aprisionadas por demônios,
que você olha para ela e fala, meu Deus, está literalmente numa prisão. E essa prisão a impede de decidir por Jesus. Sabe aquela pessoa que você prega a palavra para ela? Bem-vinda, Luciene, Maria Eduarda aqui conosco. Bem-vindas. Aquela pessoa que você prega a palavra para ela, aquela pessoa que você fala de Jesus para ela e que você olha para ela e fala, agora vai, agora parece que despertou, agora ela vai tomar uma atitude e de repente você vê ela com as mesmas práticas. Por quê? Porque são pessoas que ainda não conseguiram decidir por Jesus, não foram libertas ainda. E às vezes há momentos que a gente fala, olha, quer saber? Eu vou deixar pra lá, eu cansei dessa pessoa, eu cansei de correr atrás dessa pessoa, eu cansei de falar de Jesus para essa pessoa e ela não tem atitude e ela não tem mudança. Bem-vinda, Nilza também, Alexandra, bom ter vocês aqui. E quando nós pensamos, olhamos para essa pessoa, nós precisamos olhar para ela e olhar para o coração dessa pessoa e pensar como Jesus pensa. Imagina se Jesus pensasse assim de nós. Será que quando Jesus nos separou, nós fomos ali bonzinhos e não, agora eu vou parar tudo e vou fazer tudo o que Jesus quer? Nós lutamos todos os dias, nós matamos a nossa vontade todos os dias. Todos os dias eu preciso lutar para que a minha vontade não ganhe, para que a minha vontade não prevaleça. Então eu não posso desistir do perdido. Eu preciso lutar pela libertação dele. Eu preciso investir na vida dele, até que ele realmente consiga decidir por Jesus. É alguém que precisa estar perto. Talvez você diga assim, mas pastora, como é que eu vou investir em alguém que não quer Jesus? Olha, ele pode até não querer Jesus no início, ou melhor, não decidir por Jesus. Fala até que quer, mas não tem mudança de vida. Mas eu preciso continuar orando por essa pessoa. Eu preciso continuar investindo na vida dela. Eu preciso continuar crendo que o Senhor vai fazer a obra na vida dela. Nós não podemos desistir de ninguém. Não pode se perder uma única vida. Aqueles a quem o Senhor tem colocado nas nossas mãos, é para que nós possamos cuidar, que nós possamos dispensar o tempo nosso para essa pessoa. O Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo. 2 Coríntios 4:4 diz isso. Você olha para as pessoas, quantas pessoas às vezes chegam para mim lá da igreja e falam, pastora, cansei de orar. Essa pessoa não tem mudança de vida. Parece que não enxerga que está errado, não enxerga que está fora do padrão de Deus, fora da vontade de Deus. E eu preciso me lembrar disso. Como o Senhor vê as pessoas, como o Senhor viu aqueles gadarenos. O Senhor desistiu deles? Não, o Senhor os libertou. E se eles realmente forem libertos, eles terão vida com o Senhor. Mas para serem libertos, para darem um passo, para serem libertos, eles precisam de ajuda. Eles precisam daqueles que já foram libertos para estarem libertando a outros. E nós vemos aqui que essa primeira posição do gadareno, na realidade, foi a decisão de pensar na situação daquilo que eles tinham perdido como material. E possivelmente o gadareno, a gente não tem certeza disso, mas pelo texto a gente vê que ele certamente se tornou um discípulo de Jesus. Ele foi liberto para seguir a Jesus. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui essa noite online? Quantos servos de Deus nós temos aqui essa noite online? Quando a pessoa ela se liberta de fato, ela na realidade cria um relacionamento diferente com o Senhor. Ela vai criando intimidade com Ele, intimidade de falar com Ele, intimidade de orar, intimidade de chorar, intimidade de conversar com Ele. A libertação, ela estreita os laços, os relacionamentos nosso para com Deus. Bem-vinda, Gina Giardini, Regina Dias, bem-vinda, queridas, Viviane, Sulamita Azevedo, pastora lá do Rio de Janeiro, bem-vindas. Então, o que é importante nós lembrarmos aqui?
que aquele que é liberto, de fato, ele tem liberdade. A palavra diz liberdade para adorar, para servir a Deus. E o Senhor a cada dia vai trabalhando na sua vida. Ele já consegue discernir entre o bem e o mal. Aquilo que realmente é o padrão de Deus, aquilo que realmente é o propósito de Deus para a vida dele, ele já consegue ter esse entendimento, ele já consegue perceber quando ele está no foco da vontade de Deus ou quando ele está fora dela. Vamos ver aqui 3 princípios de libertação. O primeiro dele é a libertação que visa restaurar plenamente o ser humano. Então a libertação, ela precisa nos libertar de fato num todo. Corpo, alma e espírito. Eu preciso ser liberta como um todo. E para isso que nós precisamos abrir mão das nossas vontades. Essa é a nossa guerra contra a nossa carne, contra a nossa vontade, contra o nosso querer. E a nossa missão aqui é de ser liberto plenamente e trazer a outros para serem libertos. A nossa missão como igreja é de trazer a libertação para outras pessoas. Porque eu trabalhei em cima da libertação, eu ajudei a tal pessoa e Deus operou e Deus agiu na vida dela e hoje ela é uma nova criatura. Amém por isso. Mas eu preciso me lembrar de quem fez isso. Não fui eu. Através da minha vida, essa pessoa foi liberta. Mas a libertação veio do Senhor. Então, a glória é dele. E eu não tenho que fazer isso para ficar famoso, para ficar importante, porque a minha igreja precisa ser colocada em evidência, porque ela liberta as pessoas. Não. Quem liberta é Jesus. É ele quem faz a obra através das nossas vidas. E muitas vezes tem pessoas que não vão às igrejas com medo de cair possessa, com medo de ter uma manifestação de demônios ali. E eu já compartilhei isso aqui com vocês, que às vezes as pessoas têm resistência em ir à igreja. É uma igreja para conhecer de fato a palavra de Deus. Por quê? Porque eu, pelo menos, tinha essa visão antes de conhecer Jesus. Porque entendia que ali estava um povo todo perfeito, povo todo retinho, povo todo certinho, povo que não saía do padrão, que não saía do foco, que não saía da vontade, da presença do Senhor, povo que estava a serviço do Senhor, o povo perfeito. Quando você começa a conviver com as pessoas, em qualquer lugar que está servindo a Deus, que se pregue a palavra de Deus, você vai perceber que as pessoas que estão ali, tanto quanto você, precisam de Jesus. Por quê? Porque estão sendo moldadas, lapidadas, preparadas a cada dia mais para estar no centro da vontade de Deus. Então não é porque nós estamos dentro de uma igreja, num banco de uma igreja, que nós somos já prontos e perfeitos. Negativo. Nós estamos ali no processo todos os dias de mudança, de transformação do nosso caráter. Mas quando Jesus entra na nossa vida e nos liberta de fato, ele já nos liberta com uma missão. Ele já nos adestra com uma missão. Ele vai nos preparando para que a gente possa investir na libertação de outros. Esse é o foco. Mas então se você não é perfeita, como é que você vai investir na libertação de outros? Porque o Senhor deseja que as nossas vidas sejam transformadas para a glória dele e com a intenção de ajudar, de somar para que outras vidas sejam alcançadas e transformadas para a glória dele. Essa é a diferença. Não é porque somos perfeitos, mas é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus nas nossas vidas é que vai nos capacitando e nos moldando para nós agirmos e operarmos através dele na vida de outros. Saudando também a Márcia Regina conosco, bem-vinda, Nilza Rocha, Fonte da Vida, Lúcia Cavalheiro, bem-vinda também conosco, amada, cada um de vocês. Então, essa é a grande importância. O Senhor tem para nós uma missão e nós precisamos focar nessa missão todos os dias, em todo o tempo. O que é que eu tenho feito dentro da igreja? Qual é a minha contribuição para os perdidos e feridos e quebrantados e aqueles que precisam ainda de libertação? Como é que eu tenho me portado diante dessas pessoas como igreja? Por quê?
Porque a libertação ela precisa ser plena na vida do outro. Ela precisa entrar corpo, alma e espírito como um todo. Existem, eu vou te dizer, existem pessoas que às vezes estão dentro das igrejas, mas que não foram libertas como um todo. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso. E o gadareno, ele é liberto e restaurado plenamente. Por quê? Porque é Jesus quem faz isso. Mas Jesus só faz quando eu permito a ele agir na minha vida. Eu preciso dar liberdade ao Espírito Santo para fazer a vontade dele em mim, para fazer o querer dele em mim, em todo o tempo. E continuando aqui, agora aquele homem que andava ali maltrapilho, ele andava sujo, ele andava ali entre os túmulos do cemitério, que ele habitava ali, ele na realidade foi liberto. Ele passou a viver em comunhão com Jesus. Você conhece alguém hoje que você pode dizer, poxa, essa pessoa mudou tanto a vida dela, como Jesus transformou a vida dessa pessoa. Eu olho para ela hoje e eu lembro dela lá atrás, que diferença de vida. O que aconteceu com ela? E é muito bom nós olharmos e contemplarmos Jesus na vida das pessoas e vemos de fato que Jesus liberta, que Jesus transforma as pessoas, que Jesus nos permite viver comunhão com Ele em todo o tempo. O segundo ponto, na libertação, trava-se uma batalha espiritual. A igreja perceber que devemos ter um investimento. É preciso que a igreja entenda que nós precisamos desse investimento para enfrentarmos uma batalha. Eu não posso ir sem armas. A igreja precisa entender que para enfrentar uma guerra, eu preciso me preparar para essa guerra. Eu preciso me armar para essa guerra, porque senão eu não vou conseguir libertar vida nenhuma. E a importância disso, nós devemos nos envolver, todos nós, para libertar a cada pessoa que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E importante também nós pensarmos que a responsabilidade de libertar, eu já disse isso no início, mas você que está entrando agora, não é exclusivamente do pastor. A responsabilidade de libertar demônios, expulsar demônios, de libertar os cativos, é de cada um de nós. Nós precisamos ser libertos para libertar a outros. Ser curados para curar a outros. Ah, mas eu não curo ninguém, nem eu. Quem cura é Jesus. Mas é a disponibilidade da minha vida que Ele quer. Jesus usa a minha vida, Jesus usa a sua vida, Jesus usa aquele que está disponível. Não é aquele que está desocupado, mas é aquele que está disponível para libertar os cativos. Irmã Helena, que também está conosco, a Dani, minha prima, Neuza Valim, bem-vinda também aqui conosco. Então, na libertação, nós travamos uma batalha e precisamos entender que para ir para uma guerra, eu preciso estar preparada. Não precisa, na realidade, expulsar. Muitas vezes as pessoas entendem que ela não precisa expulsar os demônios. Por quê? Porque ela não está preparada naquela hora, porque o pastor vai chegar, ela vai esperar ele chegar para ele ajudar. Não. O que eu preciso é me levantar em nome de Jesus. E nenhum medo deve se apoderar daquele que tem uma missão. Jesus é aquele que vai à frente da minha vida. Então eu vou repreendendo todo medo agora em nome de Jesus sobre aqueles que não têm lidado com a situação de libertação por medo de expulsar os demônios. Saiba que é em nome de Jesus que você fará isso. É na capacitação dele, é na força dele, é no poder dele que você vai libertar. Então não tenha medo. E as armas que você precisa para lutar contra isso, contra esse demônio, contra a ação dele sobre a vida das pessoas. A primeira dela que eu quero dizer é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Jesus derrotou a Satanás ali no deserto através da palavra. Ela é completa. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela mesma afirma isso. Ela não perde a sua validade. Mais de 2000 anos já se passou. E a palavra de Deus continua sendo viva e eficaz.
viva e poderosa. Então lembre-se disso, a primeira arma que você precisa, a número 1, a palavra de Deus. Se apodere da palavra, leia a palavra, conheça a palavra, se alimente dessa palavra, porque é essa palavra que vai ser a sua ferramenta principal para libertar os cativos. Segunda arma, a oração e o jejum. A oração nos mantém conectados com a força do poder de Deus. Ela nos fortalece. A oração nos enche. A oração nos alimenta no poder de Deus. Em Marcos 9, de 2 a 13, diz que os demônios foram expulsos daquele jovem lunático quando os seus discípulos não conseguiram. Jesus foi ali e expulsou os demônios. Mas por que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar esses demônios? E eles vieram perguntar, inclusive para Jesus, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? E o que é que o Senhor disse para ele? Porque eles eram incrédulos. Faltou crer, faltou fé, faltou crer que há poder no nome de Jesus. É no nome de Jesus que você vai expulsar demônio. Você precisa usar o nome dele. É no nome dele que há poder. Todos os pedidos, todas as orações que eu faço, eu preciso acrescentar que é no nome de Jesus. Essa é a grande diferença. Então a oração é uma arma poderosa que eu tenho também. E o próprio Jesus, quando ele disse aos seus discípulos que eles eram incrédulos, por isso eles não conseguiam expulsar demônio. Porque há castas, ele quis dizer, há muitos demônios que saem com jejum e oração, mas que só saem com jejum e oração. Mas o que Jesus diz para ele? Que eles eram incrédulos, eles deviam estar preparados, tanto com jejum, quanto com oração, quanto com fé. Importante estarmos preparados. Por quê? Porque quando um demônio se manifesta perto, eu não vou ter tempo naquele instante. Peraí, deixa eu dobrar meu joelho aqui, deixa eu falar com Deus, deixa eu pedir perdão pelos meus pecados. Então eu preciso ter essa prática diária, todos os dias, de me colocar diante de Deus, de orar a Deus, de ler a palavra, de consagrar a minha vida a Ele. Por quê? Porque assim eu vou estar apta, preparada, sabendo que é em nome de Jesus que eu vou expulsar, que eu vou expelir os demônios. Está lá em Marcos 16, 17. Usar o nome dele para em toda e qualquer situação, onde eu busco o milagre, onde eu busco a cura, onde eu busco a libertação, há poder no nome de Jesus. E a letra D, a unção do Espírito Santo, o revestimento do poder do alto, isso é importante demais. Se eu não tiver, se esse revestimento do poder não vier sobre a minha vida, eu não vou libertar ninguém. Mas e como é que esse poder vem sobre a minha vida? Quando eu estou ligada ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Eu recebo ele na minha vida quando eu convido Jesus para morar em mim. Eu convido o Espírito Santo para fazer morada na minha vida. E eu me torno revestido nele, fortalecido pelo poder do Espírito Santo. E esse poder é que me faz vencer as fortalezas do inferno. Tem gente que tem medo de falar no nome Satanás. Eu não tenho nem coragem de falar no nome dele. Há poder no nome de Jesus, não no nome de Satanás. Ele é soberano sobre todas as coisas. Não temas, porque ele é aquele que te conduz. Em nome de Jesus, seja liberto. É nessa autoridade que eu preciso, é dessa autoridade que eu preciso me revestir. Eu preciso me revestir dessas armas e libertar certamente os cativos, com a palavra, com a oração e o jejum, com o nome de Jesus e com a unção do Espírito Santo. Eu estou preparada, em nome de Jesus. Eu preciso também compreender que há vários níveis de libertação. Hoje nós vemos menos pessoas caindo endemoniadas nas igrejas. Por que será? O que tem acontecido? Você que frequenta as igrejas,
igrejas evangélicas, você tem talvez visto também esse número acontecendo em menos proporção. Por que será? Vou dar um exemplo para você aqui de Judas. Satanás entrou em Judas e tornou Judas avarento, a ponto de trair Jesus, a ponto de trair o mestre por moedas de prata. E tem mais, Simão que foi o mágico lá de Samaria, que na realidade ele se batizou e ficou impressionado com o poder de Deus, o agir de Deus na vida dos discípulos. E o que Simão fez? Simão propôs a eles pagar para ter aquele poder. Então, olha bem, foquem um pouco nisso. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a unção de Deus disponível sobre a nossa vida, nós temos, na realidade, o nome dele, a disposição dele para agir em nós. Não precisamos pagar por isso, nem um tostão. Nós só precisamos nos desprender daquilo que nós vemos, daquilo que é material, daquilo que é superficial e nos apegarmos àquilo que é espiritual, aquilo que vem do alto, o poder que vem do alto. Só assim nós seremos libertos. Só recebendo o poder do alto. E isso não tem dinheiro nenhum que pague. Não tem preço. A unção de Deus estando sobre nós. Ele, o Espírito Santo, habitando na nossa vida, nós já estamos capacitados no nome de Jesus. É muito importante lembrarmos disso, que a unção do Senhor precisa estar na nossa vida. Mesmo aqueles que veem Jesus, são batizados, precisam estar sendo acompanhados para o processo de libertação. Eu quero me batizar, eu quero receber Jesus na minha vida, eu quero me batizar agora. É um processo, lembre-se disso, que quando você vem para a igreja, quando você começa a conhecer a palavra, eu lembro que eu tinha uma vontade de conhecer a Bíblia e eu todo dia ligava, chamava o pastor e falava, pastor, o que quer dizer isso? Pastor, o que fala isso? Eu não entendi essa palavra. Hoje a gente tem o Google aí que explica. Claro que se você tem que ver uma versão e também uma resposta de alguém realmente que tem idoneidade, que está falando dentro da palavra de Deus. Mas naquela época, a gente não tinha tanto acesso à internet para aprender tantas coisas. E saudando também a Cícera que está conosco, a Dalira. E o que é importante para nós verificarmos aí? Que nós precisamos desejar em todo tempo, aprender mais da palavra de Deus. Então, dentro da igreja, eu passo por um processo, todo dia um pouco. Então não vai chegar um dia que eu vou falar assim, faz 20 anos que eu estou na igreja. Em 20 anos agora eu estou pronta, 100%. Perfeita, eu já consigo não pecar, não errar, não falhar. Hoje eu posso dizer que depois de 20 anos, não. Nós temos uma caminhada na fé aqui, meus queridos. Essa caminhada é diária, é de todos os dias um pouco, a cada dia mais. A cada dia mais o Senhor transformando a nossa vida. A cada dia mais eu morrendo para mim mesmo. A cada dia mais eu matando a minha vontade. Interessante pensarmos por esse lado. E esse processo de libertação que as pessoas chegam na igreja, permanecem na igreja, e às vezes você percebe que as pessoas ainda têm determinadas quedas em algumas áreas. Puxa, mas tá na igreja há 30 anos e não se libertou disso ainda? Tem pessoas que, apesar de estar na igreja há bastante tempo, de conhecer a Bíblia, ainda estão prisioneiras em alguns vícios, em algumas práticas. E isso não é raro nós vermos, não. Pessoas batizadas nas águas e que ainda não foram libertas de determinados vícios. Eu me lembro que quando eu estava na igreja, eu me encontrava todos os domingos, normalmente, com alguns irmãos que eu conhecia e que às vezes eu encontrava eles durante o dia, encontrava eles assim meio com efeito de bebida. Aí à noite a gente ia para o culto, se encontrava ali, ele estava sempre na igreja, mas ele ainda não tinha sido liberto.
Ah, mas então ele não pode se misturar com os outros. O que adianta ele estar dentro da igreja se ele não foi liberto? Importante lembrarmos que a igreja é como um hospital. Ela tem o funcionamento de um hospital, de curar os enfermos. Então, cada um de nós precisa estar ali dentro. Ah, eu não preciso estar numa igreja para falar com Deus. Mas Jesus disse que eu preciso estar numa igreja, que eu preciso frequentar uma igreja, que eu e a minha família precisamos estar dentro da igreja, onde a palavra de Deus é pregada, onde eu aprendo a viver dentro da palavra de Deus, onde eu busco o máximo possível obedecer a Ele, a palavra dele. Então, a libertação de vícios ainda precisa acontecer na vida de muitas pessoas que estão dentro da igreja há tempos. A libertação das amarras da amargura. Sabe aquela pessoa que, apesar de estar na igreja, batizada, tem ainda muitos problemas de perdão, coração endurecido, presas ao passado, que lembra de alguém que fez algo no passado para ela, e lembra com muita raiva, e lembra com muito ódio no coração, e lembra e expressa isso nas suas palavras, nos seus sentimentos. Então são pessoas que estão aprisionadas ao passado, amarradas ao passado. É como se ela carregasse um morto nas costas. O passado já ficou para trás. Eu preciso ser liberta desse passado. Eu preciso me posicionar e olhar para frente. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. Eu preciso permitir que Jesus faça tudo novo na minha vida. Mas é tudo. Mas Ele só vai fazer tudo que eu permitir. Saudando também a Ruth que está conosco, Cibele Renata, bem-vinda, querida. Rita Coiate. Então, o que é importante para mim? É abrir mão do meu querer para que Jesus faça a vontade dele na minha vida. A libertação de pecados, ela nos escraviza. Ela nos escraviza. Se eu não for liberto, eu sou escravo do pecado. E o que é pior, eu sou prisioneiro de alguém a quem eu não perdoo. Isso é muito triste. Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito assustada. Quando tem alguém que eu prendi na minha vida, que eu guardei ali no lugar onde eu não deixo ninguém falar dele, eu não deixo ninguém tocar naquele assunto, tem algo muito forte guardado com aquela pessoa, eu estou com essa pessoa aprisionada na minha vida. Então, ela não pode ter liberdade e nem eu. Eu não a liberei, eu não a perdoei, mas diante de Deus, nem eu. Eu continuo prisioneiro. Da mesma maneira que eu aprendo, eu me torno prisioneiro diante de Deus, desta pessoa. Então, existe aí o pecado da maledicência também, falar mal do outro. Falar mal do outro é um pecado que nós precisamos nos policiar muito em todo o tempo. Por quê? Porque um deslize nós estamos fazendo comentário, nós estamos fazendo crítica, nós estamos falando do outro. Então, nós precisamos nos policiar com isso. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é sábio. Às vezes é melhor ficar de boca fechada do que fazer comentários da vida do outro. Nós não damos conta nem das nossas situações. E por que então eu vou querer entrar e resolver a vida do outro? Por que então eu vou querer entrar para comentar do que o outro está fazendo? E a Bíblia diz mais que à medida que eu julgo, eu também sou julgada. Então, importante, a maledicência, a pornografia. Então, a pornografia é eu buscar fotografias, imagens que possam denegrir a minha mente, que possam contaminar o meu espírito, imagens pornográficas de homens nu, mulher nu, prática sexual. Eu começo a olhar para as imagens, buscar na internet, grande número hoje de adultério no meio dos casamentos. Por volta de 80% daqueles que a gente tem atendido tem começado ali, com a internet. Então, a pornografia, ela gera pecado, ela gera uma prática que o demônio se apodera da nossa vida por conta disso. Nós precisamos vigiar em relação àquilo que vemos, que assistimos,
que ouvimos, que pesquisamos, porque senão nós somos contaminados. A masturbação. Ah, masturbação, mas como assim? Mas eu não tenho marido, mas eu não tenho esposa. Masturbação é pecado. Então eu preciso também me cuidar em relação a isso. E tem outras práticas também, que a gente, se for entrar agora, são várias. Mas nós precisamos estar junto daqueles em que a igreja, na realidade, está colocando ali, que tem se achegado ali, para que o Senhor, esperando de nós uma atitude, essas pessoas sejam libertas. Às vezes uma pessoa chega na igreja, entra na igreja, e ela se quer abraçada, ela se quer cumprimentada por alguém. Tenha certeza disso. Eu só fiquei dentro de uma igreja porque eu fui amada, eu fui recebida. E a primeira pessoa que me abordou para falar de Jesus, me convidar para ir para a igreja, foram os pastores da igreja. Eu estava numa festa de aniversário e ali eles foram chegando perto de mim e depois eu fui embora. Ainda me lembro que eu comentei, eles são espertos, eles têm um jeitinho assim doce de chegar perto da gente, mas cativante. Depois dali, a dona da festa é que foi investindo na nossa vida, na minha família, para Jesus. Então, eu preciso estar junto. Receba bem aquele que chega. Tenha certeza de que ele precisa de Jesus tanto quanto ou mais que você naquele momento. Abrace. Esse momento a gente não pode abraçar, né? Mas vai passar. Fale do amor de Deus para ele, demonstre o amor de Deus. Não adianta você falar do amor de Deus, pregar o amor de Deus, se você não vive o amor de Deus. Tem igrejas que você entra e sai e as pessoas nem sabem quem é que passou por ali. Então eu preciso estar atento àquele que chega na igreja. Como é que ele está? Nós só podemos proclamar a liberdade aos cativos se já fomos libertos. Lembre-se disso. Você já foi liberto? É hora de investir na libertação de outro. Você já rompeu com aquilo que você tinha no passado, com as práticas do passado, com aquilo que te aprisionava. É hora de investir na libertação de outros. Existem muitas pessoas muito perto de nós que precisam da libertação, que precisam quebrar cadeias, que estão acorrentadas, que estão aprisionadas em práticas do mundo, em desejos do mundo, em sentimentos do mundo que tem afastado da presença do Senhor, que não tem permitido a libertação de fato. E você é um canal de Deus para isso. E para concluir, a libertação aos cativos é a missão da igreja. Quem é a igreja? Eu, vocês, nós. Então é uma missão nossa. E eles estão por aí, e às vezes muito perto de nós. Dentro da igreja, dentro da nossa casa, pertinho de nós. E nós não estamos ligados a isso. Que a igreja de Jesus seja a comunidade dos libertos, daqueles que de fato liberte os cativos. Que você possa dizer com todo o amor no coração, com toda a humildade no coração, lá na igreja onde eu congrego, nós nos empenhamos em amar e em cuidar das pessoas. Porque não adianta você levar uma pessoa, eu vou te levar para conhecer a minha igreja. E você pega a pessoa, coloca no carro e leva para lá e ela conhece a igreja aquele dia. E se, em nome de Jesus, ela for tocada ali naquele momento, ela aceita Jesus. E depois, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser discipulada. Ela precisa andar no passo a passo. E é para isso que Jesus quer a nossa vida. Quer nos usar. Lembre-se disso. Há poder no nome de Jesus. Que você seja essa pessoa disponível, não desocupada. Porque Jesus não vai chamar o desocupado. Jesus vai chamar o disponível. Aquele que diz, eis-me aqui, Jesus. Toma minha vida, Senhor. Alcança, Senhor, e me capacita para que eu possa alcançar a outros. Eu sendo liberta, eu estou apta a também auxiliar na libertação de outros. Se firme nisso, na palavra de Deus, na presença do nome de Jesus na sua vida, no jejum e na oração. Amém? Quero orar por você agora.
neste momento, você que tem algum pedido de oração, que você possa também estar colocando diante do Senhor. Nós vamos buscar neste momento a bênção do Senhor para cada causa, para cada situação, e especialmente nesse tempo onde estamos vivendo essa quarentena, esse tempo onde estamos aqui confinados dentro das nossas casas, um tempo em que às vezes bate uma tristeza, bate uma saudade de andar na rua, de fazer as coisas que a gente fazia, tantas coisas que a gente fazia que pareciam que não eram tão importantes, mas que agora que a gente deixou de fazer, a gente vê como é tão importante, sente falta disso, que você possa buscar no Senhor o fortalecimento para passar por essa quarentena, lembrando que lá na frente Jesus te aguarda. Jesus te aguarda e vai falar com você em relação àquilo que Ele te permitiu experimentar nesse tempo de quarentena, que te permitiu receber dele nesse tempo de quarentena, para que a sua vida fosse transformada, para que o poder dele se aperfeiçoasse na sua fraqueza, para que o agir dele estivesse em você em todo o tempo. Que você possa neste momento orar a Deus e dizer a Deus, fazer a sua oração daquilo que está no seu coração, do desejo do seu coração. A palavra dele disse em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que você possa buscar a face do Senhor. Clame ao Senhor. Qual é a sua necessidade nesse tempo de quarentena? Talvez a necessidade é de acalmar o coração, a necessidade é de uma direção para fazer algo, com um projeto, com algum desejo, mas clame a Ele, fale com Ele. Ele vai realizar o desejo do seu coração. Amém? Oremos neste momento. Deus poderoso, Deus de amor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus de misericórdia, é um Deus que não desiste das nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigada porque o Senhor não tem desistido de cada um desses amados que está aqui conosco nesta noite. Deus poderoso, eu te peço que o Senhor alcance neste momento a cada vida. Senhor, eu sei que alguns chegaram aqui essa noite desanimados, com a vida se sentindo vazia, não sabendo a que recorrer ou a quem recorrer. Ó Deus, que o Senhor venha sobre eles nesta noite, trazendo, Senhor, sobre eles paz, refrigério, derramando sobre cada um óleo novo, trazendo ânimo aos corações, trazendo um fortalecimento, acrescentando fé, despertando os corações para buscar ao Senhor, a sua palavra, a dedicar mais tempo contigo. Ó Deus, que o Senhor possa visitar a cada lar, abençoar a cada família, Senhor, a cada lar agora, Deus, que o Senhor vá tocando nos corações, que o Senhor vai, Senhor Jesus, visitando as vidas ali, que o Senhor vai, Senhor Jesus, tocando de um modo poderoso, operando milagres na vida de cada um, operando, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer, que nenhum médico, nenhum exame, nenhum ser humano pode fazer. O Senhor pode. O Senhor é Deus de graça e de poder. O Senhor opera e age no sobrenatural. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha alcançando a cada um. A Neuza Valim tem aqui um pedido de oração pela sobrinha Natália, que o Senhor possa visitar, Senhor, esse pedido de oração. Visita, Senhor Jesus, a vida dela, que o Senhor venha trazer salvação, libertação, quebrar as barreiras, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço. A Helena também, pedindo pela neta Laura, que o Senhor possa visitá-la, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa alcançar essa vida, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, quebrando as barreiras, tudo aquilo que tem impedido o teu agir na vida da Laura. Nós, em nome de Jesus, Senhor, declaramos que a Laura é do Senhor. Também, ó Deus amado, eu peço oração, Senhor Jesus, pela orelha. Hã? A Dani está pedindo pela Pri, Toninha e pela a Dani. Ah, tá. Eu peço oração também pela Dani de Souza, pela Priscila, filha dela. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor alcance a Priscila,
Alcança também, ó Pai querido, a Dani é minha prima, a Priscila também. Alcança o meu tio, ó Pai Toninho, que teve um diagnóstico de câncer essa semana, numa fase avançada. Ó Deus, eu peço que a misericórdia do Senhor alcance a vida dele. Pai, que o Senhor permita a ele conhecer a Ti. Ó Deus, que o Senhor nos dê oportunidade de falar de Ti a ele. Opera a vontade do Senhor na vida dele, Pai, porque eu sei que o Senhor sempre faz o melhor. Cobre também a vida da Ana, sua esposa, que também tem enfermidades, ó Deus, que também já tem idade avançada, que o Senhor possa alcançá-la, renovando as suas forças. Sabemos, ó Deus, que eles têm vivido tempos difíceis, Pai. Que a misericórdia do Senhor alcance as suas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro por cada uma das pessoas que está aqui conosco. Eu peço a misericórdia do Senhor pela vida de cada um. Que o Senhor venha tocar nos lares de cada um. Também sobre a irmã Benedita, a mãe do irmão José Antônio, que está hospitalizada com Covid-19. Deus, uma senhora de bastante idade, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha restaurar essa vida. Nós profetizamos vida sobre ela. Em nome de Jesus, visita ela, Pai. Ó Deus querido, também te peço por todos aqueles que estão conosco, pelo Luiz Henrique. Ó Deus, muito obrigada pela vida dele. Um grande abraço, querido. Também pela Cristina Matos, que está conosco. Abençoa também a mãe do Luiz Henrique, a irmã Beth. Visita, Deus querido, a cada um desses amados que está aqui nessa live. Visita a casa deles, visita os seus familiares. Visita, Senhor, a irmã Ana. Alcança a sua saúde, tem misericórdia da vida dela, Pai. Esta é a nossa oração nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também sobre a vida da Helena eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha guardá-la, que o Senhor venha prepará-la para mais essa sessão de quimioterapia no dia 8, que o Senhor possa cuidar, renovando as suas forças, Pai. Como bebê, eu sei que ela é muito frágil, mas o Deus que está à frente dela é poderoso. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, e a comunhão do teu Espírito repouse sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de vocês, queridos. Convido vocês a estar conosco no sábado, na live de filhos. Você que é pai, mãe, você que é filho, entre, vem conversar conosco na live, vem interagir, vem participar. Estaremos juntos nessa live no sábado às 19 horas, mas não é no meu perfil, Odila Carvalho, é na página Ministério de Casais.aconselhamento, na minha página do Face, Ministério de Casais.aconselhamento. Ali você entra e participa conosco às 19 horas nesse sábado. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Obrigada pela sua presença.